Aproveitando que vocês estão de pé, vamos meditar na primeira epístola de João, capítulo de número 2. Primeiro de João, capítulo de número 2. Vamos ler o versículo de número 18. Filhinhos, já é a última hora. E assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos se têm feito. Por isto sabemos que já é a última hora. Eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. Assentai-vos, por favor. Eu e minha esposa estamos gratos a Deus por estarmos com vocês, pastor Danival, pastor Lorenils, todo o corpo de obreiros, cada família aqui presente. Estamos aqui cultuando Jesus e recebendo de Deus o seu melhor e com certeza dando a Deus o nosso melhor. Antes de começar a pregar, eu gostaria de apresentar a vocês os nossos materiais. A Luana tem CD, incluso o playback, CD original, R$10, já está acabando, tem poucos. E eu tenho DVDs, alguns DVDs de mensagens. Eu tenho o tema Que tipo de árvore tu és? Uma outra mensagem, Conquistando o que precisa. Uma mensagem que eu preguei para casais, A Bela, a Fera e o Rei. Resgatando a presença. Não comemore. Não remova os marcos antigos. E o último DVD que temos, direcionado a jovens e adolescentes, A Bênção de Estar Solteiro. Um DVD é 10, 2 DVDs é 15, 3 DVDs é 20. Um DVD é 10, 2 DVDs 15, 3 DVDs 20. E eu tenho livros da minha autoria. Eu tenho um livreto que eu também preguei para casais, Casamento a 3. Não murmura, primeiro lê, depois tu fala alguma coisa. E eu tenho uma coleção baseada no livro dos Salmos, intitulada Salmos, Mensagens para o Mensageiro. O livro preto são 50 salmos do 1 ao 50. O livro branco são mais 50 salmos, do 51 ao 100. E o terceiro, que é o cinza, do 101 ao 150. Aqui tem conselhos que recebi de líderes nesta nação para o desenvolvimento ministerial. E cada salmo aqui está com tema, introdução, esboço, explicação e conclusão. Cada salmo explicado para sua compreensão. O livro dos Salmos é o maior e mais completo livro de toda a Bíblia. Se você quer aumentar o seu conhecimento da palavra, adquira R$10 cada livro, 50% de promoção. Esses livros custam R$20 cada. E aqui tem pregações para você que ama pregar o Evangelho, gosta de pregar, falar de Jesus a alguém. Aqui tem ao todo 150 mensagens. Se R$10 cada livro,
com 50 mensagens, 5 centavos cada salmo, comentado e explicado. Estará disponível lá na porta, se você quiser adquirir. Queridos, estamos nesta semana missionária meditando sobre as verdades do capítulo 1 e do capítulo 2 do Tratado de João, a Igreja do Senhor em Éfeso, onde ele cuidava daqueles irmãos crentes, os quais Deus os colocou na sua responsabilidade. E nessa noite nós vamos deter-nos nestes pontos que João usa por 7 vezes a expressão filhinhos. Nós aprendemos ontem ali na sede que para que João chegasse à maturidade de olhar para as pessoas e chamá-las de filhinhos, ele teve que passar por um processo de transformação. Ele enxerga as pessoas agora com o olhar do coração. Por 16 vezes ele escreve a palavra amor em suas cartas. Por quê? Principalmente na primeira, porque João foi transformado de um filho do trovão para o discípulo do amor, o apóstolo do amor. O João irascível, o João nervoso, o João tenso, agora é um pai espiritual. Cada vez que você lê João dizendo filhinhos, você vai entender. Em primeiro lugar, você precisa entender. Se quiser anotar, anote. Se quiser memorizar, memorize. Ou então preste atenção. Debaixo ou por trás desta expressão de João, por trás desta expressão apostólica, filhinhos, está a verdade de que são pessoas que ele cuida, são pessoas que ele zela, são pessoas, como diz Hebreus 13, que é alguém que o pastor cuida como quem zela da sua alma. João olha para os membros da igreja em Éfeso, João olha para os novos convertidos, João olha para os irmãos em Cristo que não tiveram a mesma experiência que ele e os chama de filhinhos. Quando ele os chama de filhinhos, ele está mostrando que essas são pessoas que ele cuida. Quando João chama essas pessoas de filhinhos e ele escreve as cartas para edificar essas pessoas, ele não pede que as pessoas escrevam para ele, ele escreve para essas pessoas. Porque quando você tem filhinhos, você menos exige deles, você mais faz por eles. Então, como João é um pai espiritual, João não usa as pessoas para edificar seu ministério. É o contrário. João usa seu ministério para edificar as pessoas. Quando João os chama de filhinhos, você já entendeu. São pessoas que ele cuida. São pessoas que ele zela. São pessoas com as quais, no bom sentido, ele se preocupa. Lembra de Elias? Elias cuidava de Eliseu. Lembra de Moisés? Moisés cuidava de Josué. Lembra de Samuel? Samuel cuidou de Davi. Lembra de Paulo? Paulo cuidou de Silas. Paulo cuidou de Timóteo. Paulo cuidou de Eutico. Paulo cuidou do carcereiro. Paulo cuidou de Lídia. Paulo cuidou de Filemon. Paulo cuidou de vários nomes. Quando você lê Romanos capítulo 16, Evódia, Sintique, como ele cita em Filipenses, e muitas outras pessoas, até o João Marcos. Paulo primeiro dispensa, depois como um pai, com o olhar de amor que João tinha, Paulo diz: traz João Marcos. Então, todo crente cheio da graça de Deus, todo crente cheio do Espírito Santo, sentirá alguma vez na vida a necessidade de cuidar de alguém. Missões é você cuidar de alguém. Missões
é você cuidar de alguns. Missões é você cuidar de alguma coisa. E às vezes nós pensamos que fazer missões é só cruzar o país, sair do seu país, sair da sua cidade para cuidar de gente estranha lá fora, quando tem órfãos precisando de você, quando tem viúvas precisando de você, quando a sua congregação está precisando do seu apoio. Andamos quilômetros para chegar na igreja, mas não atravessamos a rua para dar uma palavra de amor à nossa vizinhança. Os metros quadrados mais evangelizados dos crentes é onde ele congrega, mas na escola não se dedica. Eu vou grudar nessa pessoa, eu vou ficar perto dessa pessoa para que ela possa ganhar o céu, para que eu possa conquistar essa vida para Jesus. Quando você lê a carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo de número 2 e no capítulo de número 3, ele falando sobre a recompensa do tribunal de Cristo, Paulo disse assim: a garantia de que eu terei coroa no céu é vocês. Ou seja, se você não ganhar almas para Jesus, você não tem garantia da coroa incorruptível. Galardão no céu é para quem faz alguma coisa. Galardão no céu é para quem cuida de vidas, como João cuidava, como João zelava. Chore por alguém, clame por alguém, interceda por alguém, dá uma Bíblia para alguém, compra um livro, um DVD de alguém, pode ser o meu de preferência, mas dá para alguém. A revista da escola dominical, aquela Bíblia que você não usa mais, compartilha para alguém. Hinos evangelísticos, não apenas piadinhas imorais. Compartilha com alguém textos bíblicos que você leu e pensou, não apenas que colou e sai mandando para todo mundo. Quando você envia para alguém algo que você pensou, é algo de esforço, é algo de sua mente inspirada pelo Espírito Santo. Deus está me mandando dizer a alguém aqui: cuida de alguém, valoriza alguém, mostra que você tem um serviço no reino de Deus. Não precisa ir muito longe. Eu costumo dizer que nós, da Assembleia de Deus, somos os que mais ganhamos vidas, mas também somos os que mais perdemos. Por quê? Porque aquela porta a gente vê que entra e nos empolgamos, mas nós não percebemos quando essas pessoas saem. Por quê? Porque aqui, quando a pessoa vem à frente e diz: eu recebo Jesus como meu Senhor e Salvador, a gente diz amém, lavalaias. Mas quando acaba o culto, você pega a tua esposa, entra no teu quarto e vaza. Você chama teus filhos e vaza. Não dá a paz do Senhor, não dá um abraço, não diz seja bem-vindo, não pega nem telefone, nem acompanha em casa. Mas acabou que chegou agora, o que é que eu vou fazer? Jesus, suas maiores mensagens foi conversando com uma pessoa. A mensagem: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê. Sabe para quem Jesus estava pregando aquilo? Para Nicodemos. A mensagem que a gente prega: Deus é Espírito e procura verdadeiros adoradores que o adorem em Espírito e verdade. Sabe para quem Jesus estava pregando isso? Para uma prostituta na beira de um poço, uma mulher. Jesus sempre valorizou o evangelismo pessoal. Eu e você, você e eu. Olha aqui para mim, Jesus te ama. Olha aqui para mim, eu tenho um folheto. Guarda esse folheto. Lê quando chegar em casa. Lê quando tiver tempo. Em nome de Jesus. Para de ir pro Face falar bobagem. Para de ir pro Face criticar. Para de ir pro Face dar indireta nas pessoas. Tu nem entende de política. Tu nunca entrou numa Câmara de Vereadores e quer criticar político no Face. Tu não entende de teologia e quer ficar discutindo umas coisas que você ouviu há 30 anos atrás. Larga de ser bobo. Para de perder tempo com bobagem. João está dizendo: eu vos escrevo, filhinhos, para que não pequeis. Eu vos escrevo, filhinhos, para que a vossa alegria seja completa. João está cuidando de vidas e escrevendo. Como é que você escreve? Digitando. Então escreve para edificar, escreve para salvar, escreve para transformar. Tem pais que não conseguem falar de Jesus para seus filhos. Tem marido que não consegue chamar sua esposa para ler Bíblia. Não adianta, como a minha esposa disse aqui, não adianta ter filhos lá fora e dentro de casa, teus filhos, tua família, não ouvir palavra de Deus para a sua vida. Eu vi alguém criticar Noé, alguém pregando sobre Noé, disse: olha aí, irmão, Noé foi um pregador,
mais de 100 anos fazendo a obra, mais de 100 anos nessa terra, ali ministrando o evangelho e aquela coisa toda na empolgação. Aí de repente ele disse assim: mas só salvou 8 pessoas, o mundo inteiro para ser salvo, só salvou 8 pessoas. Eu já falo o contrário. O camarada pregou, poderia não ter conseguido salvar muita gente lá fora, mas a família que colocou dentro da arca. Irmão, coloque sua família dentro da arca. Eu não estou te responsabilizando em salvar sua família. Colocar a família na arca é falar da palavra, é falar do evangelho, é cuidá-los, é direcionar, porque o pai não determina a salvação para seu filho, mas mostra caminho. Então você precisa ter filhos espirituais. Jesus está voltando e você não pode chegar diante de Jesus de mãos vazias. Quem está entendendo essa palavra? Chegaram para Eliseu um dia e disseram: o lugar que nós estamos aprendendo é pequeno demais. Eliseu disse: então aumenta. Eles disseram: nós estamos indo à beira do rio cortar madeira para a gente aumentar o lugar. Eliseu disse: ok. Só que eles disseram: vai conosco, vem conosco, nos acompanhe. É aqui que tem a segunda lição, quando João olha para a igreja em que ele pastoreia e os chama de filhinhos. Por quê? Porque João é um pastor que quer ser pai. Todo pastor tem que ser pai. Pastor que é pai, escuta. Pastor que é pai, ama. Pastor que é pai também corrige. Pastor que é pai também tem que ser valorizado. É por isso que João os chama de filhinhos, porque são pessoas que ele cuida. Em segundo lugar, filhinhos são pessoas frágeis. Vem do grego tectonos, quer dizer filhos que estão em fase de crescimento. Filhinhos. Ele não diz filhão, ele não diz homens, ele diz filhinhos. Quando você olha para o filho e diz meu filhinho, minha filhinha, você está liberando uma palavra carinhosa, mas também de fragilidade. Ele está olhando para pessoas simples na igreja. Ele está falando de pessoas simples na igreja. Ele está falando de pessoas fracas. Ele está falando de pessoas que ainda estão começando. Então a gente precisa também ter essa flexibilidade. Quando João diz filhinhos, ele está falando de iniciantes da fé. Ele está falando de pessoas que estão crescendo aos poucos e pouco tempo de crescimento. Então, já que são filhinhos, o que ele vai escrever para os filhinhos? Olha a doutrina que ele vai dar para quem está crescendo na fé. Doutrina que a gente não quer mais pregar nem para crente velho, nem para velho crente. São filhinhos, são frágeis, mas ele vai dizer, versículo de número 2: eu vos escrevo para que vocês não pequem. Ele vai falar de pecado para quem é frágil na fé, porque o que fragiliza mais os crentes é pecado. Ele vai dizer para os que estão iniciando na fé, filhinhos, eu vos escrevo, versículo 12, porque os seus pecados foram perdoados. Porque quando a pessoa é iniciante na fé, quando a pessoa é fraca na fé, o diabo fica apontando o passado dessa pessoa. O diabo fica pesando na consciência dessa pessoa. O que é que o diabo faz quando a pessoa mente? Ele diz: você é mentiroso. Quando a pessoa fracassa, ele diz: você é um derrotado. O diabo te denomina pelo que você fez, enquanto o Espírito Santo é diferente. O Espírito Santo diz: você é muito bom para fazer o que você está fazendo. Eu te chamei para ser muito melhor do que o que você está sendo. Você está entendendo, irmão? O diabo pega, eu sempre digo isso. O diabo tira seu nome e te chama pela sua fraqueza. Você é mentirosa, você é prostituta, você é prostituto, você é derrotado, você é fracassado. Enquanto Jesus ele tira a sua fraqueza, ele te chama pelo nome, e esse mesmo nome ele escreve no livro da vida. O que é que João está falando para os crentes iniciantes da fé? O que é que João está falando para os crentes que são frágeis? Ele está dizendo a palavra que fortalece: Jesus perdoa os seus pecados. Jesus perdoa os seus pecados. Quem está entendendo essa palavra? Paulo disse
nós, eu estou sem som ainda. Paulo disse: nós que somos fortes, temos que suportar as fraquezas, ou aqueles que são fracos. Nós, isso tira a atenção da igreja, eu vou esperar. Oh, aleluia! Nós que somos fortes devemos suportar os fracos. Gálatas, capítulo de número 6, ele diz: para ajudarmos uns aos outros em suas fraquezas. Eu estou sem retorno, se puder me ajudar. Ajudá-los em suas fraquezas. Muito obrigado, filho. Em suas cargas, até o momento, agora que eu acho legal, Gálatas 6. Diga, por favor, até o momento que consigam andar por si só. É aqui que eu acho interessante, porque João escreve e diz: filhinhos, mas chega um momento que você percebe que naquela igreja não tem só filhinhos. Vou repetir: chega um momento que você percebe que naquela igreja não tem só filhinhos, porque a carta é direcionada à igreja e ele os chama de filhinhos, porque são pessoas que ele cuida. Mas de repente ele escreve no versículo de número 13: pais, eu vos escrevo. Então a igreja não tem só filhinhos, a igreja também tem pais. Sabe o que é isso? João está demonstrando que a igreja precisa crescer. Tem a fase de ser filhinho, mas tem a fase que tem que se tornar pai. Você já foi cuidado por alguém, agora tu também tem que cuidar de alguém. Aí ele vai, olha só, versículo 13 ainda: eu vos escrevo, jovens. Aqui já tem, é crente que já tem força, é crente que já tem visão, é crente que já tem disposição. Tem os pais e tem os crentes jovens. Ele volta: filhinhos, versículo 14. Depois ele diz: pais, eu vos escrevi. Depois ele diz de novo: jovens, eu vos escrevi. Ele fala sobre as classes de crente que tem na igreja. Então nós temos que suportar a fraqueza do fraco, exortando-lhe. Você demonstrou sua fraqueza para mim, o que eu faço? Tadinho dele, né? Isso que a Bíblia está dizendo. Você demonstrou fraqueza, o que eu faço? Deixa ela. É porque é fraca na fé, está errado. Demonstrou fraqueza, vai lá e mostra como é que se conserta. Demonstrou erro, vai lá e corrige à luz da palavra. Por quê? Porque você não pode ser filhinho para sempre. Não vem para cá pensando que o evangelho é o evangelho fofinho. Não. Paulo disse assim: olha, eu tento dar um alimento mais firme para vocês, mas vocês são carnais, porque vocês só dão conta de receber leitinho. Tem crente que você não pode dar uma palavra mais pesada. Tem igreja que você não pode trazer uma revelação nova. Tem gente que não consegue ouvir aquilo que ele nunca ouviu. Ele quer sempre a mesma coisa. E Pedro disse: cresçam, para de beber leite, está na hora de comer alimento sólido. Aleluia. Sabe o que é isso, irmão? Tu tem que evoluir, pelo amor de Jesus. Esse irmão capaz de dizer: eu quero dar uma palavra. O cego Bartimeu clamou e Jesus curou. Não, irmão, vai estudar escatologia, vai estudar a vinda de Cristo, vai estudar o tribunal de Cristo. Vamos estudar mais da palavra, vamos nos aprofundar para de ser filhinho. Quando você é filhinho, alguém tem que cuidar de você. Mas tu já está na igreja há quanto tempo? 5, 7, 8, 10, 20 anos. E você qualquer coisinha quer desviar, qualquer coisinha quer mudar de igreja, faz biquinho. Não foram me visitar, não vou para a igreja mais não me ligaram, eu não vou entregar o cargo porque não citou meu nome. Ah, não cresce, rapaz, larga de ser menino. Aleluia. Não vieram atrás de mim quando eu fiquei sem ir na igreja. Eu não vou para a igreja mais não. A mesma distância daqui para tua casa é de tua casa para cá, porque tu não veio. Glória a Deus. Aleluia. Tu lembra da águia? A águia,
quando está criando os filhotinhos, ela pega o filhotinho aqui, ó, e vai batendo asa e vai subindo. Vai batendo asa e vai subindo. Aí ela dá uma fechadinha na asa, aí o filhotinho vai batendo. Quando ele desespera, ela vem de novo, leva lá em cima. E a bichinha fica folgadinha. Quando a bichinha fica folgadinha, a águia mãe fecha as asas. Quando ela vê que está caindo, ela desespera. Logo assim ela vai exercitando as asas. Aí quando a mãe pensa que ela já cansou, a mãe abre as asas de novo e a leva para cima. Mas quando a mãe percebe que ela já dá conta de voar sozinha, tchau. O que é que o Senhor disse em Êxodo 19? Eu vos tirei do Egito como a águia carrega seus filhotes. O que ele disse no profeta Isaías? Eu renovo as suas forças como a da águia. Como ele se renova a força de águia? Deixando na tempestade. Então, Deus está dizendo, nós temos que cuidar dos frágeis. Mas o mesmo João que diz filhinhos, ele escreve pais. Ele está mostrando que naquela igreja não tinha só fragilidade, naquela igreja tinha maturidade. Então você tem que ser igreja que tem fragilidade, mas esse tempo passa, você tem que ter maturidade. Cresce! Se não te deu oportunidade para cantar, fica com raiva não. Canta em casa, canta no trânsito, canta no banheiro. Não é para cantar para Jesus? É bebezinho que se irrita com qualquer coisinha. Meu pirulito, tomou meu pirulito. Ah, irmão, criança se importa com coisa boba. Imaturo se importa com coisinha pequena. Tu és salvo em Cristo, tu és cheio do Espírito Santo, tu tem o céu garantido. Isso é o que importa. Quem está entendendo essa palavra? Aleluia! Cresce! Ô irmão, olha só, esses crentes que de oportunidade, né? E se não der, fica com raiva do pastor, muda de igreja. Vai para a igreja da outra igreja da esquina. A irmã mandou um bilhetinho para quem? Para Spurgeon. Spurgeon, príncipe dos pregadores, dirigindo um culto. E ela mandou um bilhetinho, pastor, eu quero cantar um hino. Aí o pastor leu o bilhete e continuou dirigindo o culto. Ela mandou outro bilhete, pastor, eu quero cantar um hino. E o pastor continuou dirigindo o culto. O terceiro bilhete ela mandou de novo, com exclamação: pastor, já falei que eu quero cantar um hino. E o pastor guardou o bilhete. Ela mandou o quarto bilhete: pastor, eu quero cantar um hino para Jesus. E o pastor guardou o bilhete. O quinto bilhete: pastor, eu quero cantar um hino para Jesus. E o pastor guardou o bilhete. Quando acabou o culto, ela veio no pastor: eu mandei 5 bilhetes que eu queria cantar um hino para Jesus e o senhor não deixou. Aí o pastor disse: pois não, cante. Ah, mas o povo já foi embora, então você não queria cantar para Jesus? Maturidade, irmão. Você tem seus momentos de fragilidades, alguém tem que cuidar de você. Mas vai ter um momento que você vai procurar alguém para te ajudar e Deus vai dizer: não ajuda. Vai ter um momento que alguém vai até tentar te ajudar e Deus vai dizer: não vai, não liga, não abraça, não passa a mão na cabeça. Por que, Senhor? Eu quero que ele aprenda comigo. Eu quero ele sozinho nesse val. Eu quero ele sozinho nessa cova. Eu quero ele sozinho no Egito. Deus, você está pegando? Aleluia! Jesus tem vez que ele afasta todo mundo de nós. E você diz: isso é ingratidão, né? Não é para você crescer. Ou você cresce ou você desvia. É você que escolhe. Agora eu tenho certeza de uma coisa: quando todo mundo se afastar, o Criador dos homens vai dizer: eu estou com você, eu sou contigo, eu não abro mão de você. Cresça na intimidade. Eu sinto a presença de Jesus enquanto eu estou falando aqui. Deus me manda dizer a alguém aqui: para de ficar com raivinha de quem não te ajudou. Sou eu quem cuido de você. Sou eu quem cuido de você. Nem vou pedir para tu dar glória a Deus, porque quando tu dá glória é para mim, não. Deus mais fiel. São pessoas que eu cuido. Filhinhos são pessoas iniciantes, são pessoas frágeis. Mas o mesmo João que escreve filhinhos, ele escreve pais. Por quê? Porque tem gente que tem que amadurecer, tem gente que tem que crescer, tem gente que tem que aprender a andar com as próprias pernas. Em último lugar, filhinhos
É um título dado a quem valoriza o cuidado. Eu não gosto de fazer isso não, mas me ajuda, diga. É um título dado. É um título dado A quem valoriza. a quem valoriza. Ou tu pensa que João olhava para todo mundo e dizia, filhinho, filhinho, filhinho. Não, ele olhou para os crentes da igreja dele e disse assim, é anticristo. Eu vou repetir. Ele não olhava para todo mundo e dizia, filhinho, filhinho, filhinho. Não, ele olhou para um comportamento de crentes da igreja dele e disse, toma cuidado, é anticristo. Porque a gente está pensando que anticristo é só depois do arrebatamento da igreja. João disse que não. Olha o que ele diz no versículo de número 18. Filhinho, já é a última hora. Assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, o anticristo futuro, ele conclui, já agora, muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que é a última hora. Aí você pensa, João está falando dos imperadores, João está falando dos perseguidores. Nananina não. Olha o versículo 19. Eles saíram do nosso meio. Davam glória a Deus com a gente. Falava labalaias com a gente. Cantava os hinos da harpa com a gente. Aí João diz, na igreja tem filhinhos, mas também tem anticristo. E o que é anticristo? Enquanto os novos na fé, enquanto os que valorizam o cuidado de João são chamados de filhinhos, ele vai mostrar o anticristo. E Paulo chama o anticristo de quê? Deixa eu ler 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3. Não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia, que é o arrebatamento, virá a apostasia. Então será revelado o filho da perdição. Enquanto a igreja que valoriza o cuidado de sua liderança é chamado de... Enquanto os crentes que fazem parte da igreja, que valoriza o cuidado de João, é chamado de filhinhos, aqueles que não valorizam são chamados de anticristo ou filhos da perdição. Aí eu te pergunto, tu é filhinho ou tu é filho da perdição? João está dizendo, você é do nosso meio. Tem gente que está no nosso meio infiltrado. E esse tipo de gente a Bíblia não chama de filhinho. Se você não guarda as doutrinas bíblicas, se você não valoriza as doutrinas bíblicas, você é anticristo. Você é contra o reino de Cristo. Anti é aquele que se opõe ou aquele que quer ficar no lugar. Cuidado. Precisamos orar e pedir discernimento a Deus. A nossa geração nunca foi tão enganada como essa. Porque essa geração busca muitos dons, mas não busca o discernimento. Eu tenho pedido a Deus o discernimento, para que o diabo não nos engane. Se não é filhinhos que valorizam o cuidado do pai, o nome é filho da perdição. E sabe quem Jesus chamou de filho da perdição entre os discípulos? Judas. E Judas, quando uma mulher derramou o perfume nos pés de Jesus, ele disse assim, ó, isso é nardo, isso é caro, rapaz, isso vale 300 denários. Para o anticristo no nosso meio, o perfume vale 300, Jesus vale 30. O carro dele vale uma prestação de 1.500, mas lições não valem uma oferta de 10 reais. Você é anticristo. Seu canal fechado vale, de televisão, vale 100, 200 reais. Um livro que tem conhecimento da palavra, você critica quando o pregador divulga que é 10 reais. Eu não sei se paga aqui uma taxa para ter a credencial, paga aqui? É revista Escola Dominical, paga aqui? Paga. Tem crente que não gosta. Espírito de anticristo.
Tudo que vem de graça não se tem valor. Você não merece aquilo pelo qual você não paga o preço. Quando se trata dinheiro do reino de Deus, ela desvia. Quando se trata dinheiro do reino de Deus, ele murmura. É espírito de Judas, é espírito do anticristo, filho da perdição. Vende Jesus por 30 moedas de prata. Aí ele chega e devolve o dinheiro depois. Ele joga o dinheiro. Os sacerdotes pegaram o dinheiro dele e compraram um cemitério. Porque dinheiro de quem não é filhinho, mas é filho da perdição, só adquire aquilo que gera morte. João sabe identificar quem é filhinho e quem é filho da perdição. E João diz: está em nosso meio. Eu não falo aqui na igreja local, eu falo no meio de nós, na igreja. Irmão, eu preguei uma mensagem em 2015 nos Gideões Missionários. E teve um pedaço que cortaram e desceram a lenha em mim. Mais de 200 milhões de visualizações. E quando a minha esposa foi ler os comentários, ela não aguentou, parou. Tanta gente descendo a lenha. Até hoje me perguntaram se eu não me arrependo do que eu falei. Por quê? Porque eu disse que tem gente na nossa igreja, na nossa tribuna, pregando para nós, que tem cara de Noé, mas o coração é de Caim. Glória a Deus! Cara de Abel, perdão, mas o coração é de Caim. Cara de Moisés, mas o coração é de Coré, Abirão e Datã. Glória a Deus! Tem cara de anjo, mas o coração é de demônio. E eu disse que Deus iria matar, desmascarar ou levantar outro no lugar. E eu repito, Deus vai matar, desmascarar ou levantar outro no lugar. Mas a igreja não vai continuar sendo enganada. Não vai continuar sendo enganada. Pastor Eliseu, Deus mata, mata. Em Atos capítulo 5, o Espírito Santo matou Ananias e Safira na hora da oferta. Paulo disse ao ímpio: fica cego, filho do diabo. O cara ficou cego na hora. Ele disse em Apocalipse capítulo 2: aqueles que estão se prostituindo com Jezabel, eu vou lançá-los feridos de morte na cama. Deus mata. Paulo disse: não sei, indevidamente. É por isso que tem muita gente fraca e dormindo, dormente. Um dos significados de dormente ali é morrendo espiritualmente e fisicamente. João disse que há pecado que é para a morte. Deus mata. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Eu estou falando de Novo Testamento, eu nem falei do Antigo, porque se eu falar do Antigo, né, é aí que tu vai ver Deus matar mesmo. Se não é filhinho, é anticristo. Porque às vezes a gente quer cuidar de todo mundo, mas não é ovelha, é porco. E Jesus disse: não dê pérola para porco. Pastor, quem é ovelha? É quem valoriza o cuidado do pastor. Aleluia! Pastor, quem é filhinho? É quem valoriza o amor de João. Ele é fraco, ela é fraca, mas quer se consertar, se humilha quando vai se confessar, está na igreja, obedece à liderança. Isso é filhinho. Agora, anda disputando, não abaixa a cabeça, quer ficar debatendo, quer ficar só porque é teólogo, quer ficar se sentindo mais inteligente que pastor. Rapaz, tu pode ser o teólogo que foi, teu pastor falar Jesus e Bíblia, tu tem que sentar, ouvir teu pastor dar glória a Deus. Ah, não concordo, desvia. Porque a Bíblia diz: sede submissos aos vossos pastores. Cuidado com o espírito do anticristo. Se eu sou crente, para não guardar a palavra, para não obedecer a palavra, para não me submeter às autoridades que Deus tem estabelecido, como aquele povo estava desonrando João, João disse: no meio de vós tem anticristo. Só que João diz uma coisa linda: saíram do meio de nós. Deus vai arrancar. É por isso que está se divulgando. Pastor caindo, pastor matando, pastor adulterando, pastor roubando. É por isso que está se divulgando. O que é isso, gente? É Deus desmascarando para revelar quem é e quem não é. É Deus mostrando quem é e quem não é. Que se assustem
mas a noiva vai ser separada. Quem é filhinho de verdade, o papai vai revelar. Aleluia! Quem é filhinho, eu estou sentindo a presença dele enquanto eu falo isso. Quem é filhinho de verdade, papai vai revelar. Quando Miriam canta, Miriam não cantou só o Senhor é Deus. Quem cantou só o Senhor é Deus foi Israel quando Elias orou e fogo do céu desceu. Miriam não cantou só o Senhor é Deus. Está lá em Êxodo 15. Miriam cantou depois que Moisés cantou. Moisés começou a cantar: o Senhor é varão de guerra, Jeová é o seu nome. E ele disse: o Senhor lançou no mar o cavalo e o cavaleiro. O que é o cavalo? O problema. O que é o cavaleiro? O que traz o problema. Aí quando Moisés acabou de cantar, Miriam cantou a música de Moisés: o Senhor é varão de guerra, Jeová é o seu nome, cantai ao Senhor, porque ele lançou no mar o cavalo e o cavaleiro. Olha só que coisa linda. Miriam canta a música do seu líder. Quando ela vai cantar, quando ela vai comunicar as palavras de seu líder, a Bíblia a chama de profetizar. Isso, Êxodo 15. Mas quando chegamos em Números capítulo 12, ela vai se rebelar contra Moisés. Ela é chamada de leprosa. Não mais profetiza. Porque o nome muda pelas atitudes aqui dentro. Não dá para continuar mascarada aqui. E escuta que eu estou encerrando. Miriam falou mal de Moisés às escondidas. Sabe o que Deus fez? Miriam, Arão, Moisés, veio os três para a porta da tenda. Agora tem uma conversa de confronto. Por quê? Porque Deus é assim, quer falar na cara. Saíram do meio de nós. Aos mesmos Gálatas, que Paulo disse assim: eu sinto dores de parto por vocês, até que Cristo seja formado em vós. Esse mesmo Paulo, no capítulo 3 da carta aos Gálatas, ele diz assim: ó Gálatas insensatos, quem vos ensinou a descer da graça? Chamou de filhos. Eu senti dores de parto por vocês. Mas quando ele percebeu que estavam desonrando ele, ele disse: insensatos. Atos capítulo 20, eu já tomo assento. Atos capítulo de número 20. Olha o que Paulo diz a partir do versículo 28. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos para pastorear. E bispo é a mesma coisa que pastor. Para pastorearem a igreja de Deus que ele comprou com seu sangue. Sei que depois da minha partida, olha só, olha essa expressão. Sei que depois da minha partida, versículo 29, do capítulo 20 de Atos, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. Versículo 30, e dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade. São anticristos no meio de nós. Não são filhinhos, são filhos da perdição. Em último lugar, Judas, capítulo único, a partir do versículo de número 3. Amados, embora estivesse muito ansioso por escrever-lhes acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever-lhes insistindo que batalhassem pela fé de uma vez por todas, confiada aos santos. Pois certos homens, cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, se infiltraram dissimuladamente no meio de vocês. Eles são ímpios e transformam a graça de nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo, nosso único, soberano e Senhor. Sabe o que o texto está dizendo? Tem gente que está entre nós, mas nega Jesus, é contra Jesus, porque Jesus manda orar, ele não ora. Jesus manda honrar ofertas e dízimos, ele não honra. Jesus disse: praticai a justiça e a misericórdia sem anular o dízimo e as ofertas. Jesus manda perdoar, ele não perdoa. Sabe o que é isso? Anticristo, contra Cristo. Que Deus tenha misericórdia de nós. Eu vou repetir: que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus não me deixe ser um anticristo no meio da igreja. Que Deus guarde nós, obreiros, para que permanecemos pais ou filhinhos, filhos da perdição, não.